A acentuação gráfica cai em praticamente toda a prova de concurso, mas tem um detalhe: vários alunos, mesmo estudando e sabendo as regras, erram essas questões. Isso não acontece por acaso. A banca cria armadilhas para tentar te confundir, e em concursos concorridos, errar uma questão pode te tirar da lista dos aprovados. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou Marcos Gomes e atuo na preparação para concursos públicos. No vídeo de hoje, eu não vim te ensinar regras de acentuação para que você possa decorar e fazer questões, até porque já existem vários vídeos ensinando esse conteúdo aqui no YouTube. Minha proposta aqui é outra, nós vamos fazer uma engenharia reversa a partir das questões de prova e vamos identificar a intenção do examinador, como ele cria aquelas armadilhas que faz você ficar confuso e perder a questão. E foi essa visão estratégica de como encarar a prova a partir da mente do examinador que me permitiu acumular várias aprovações em concursos, inclusive a última delas para o cargo de auditor fiscal do trabalho. Mas antes da gente começar, eu quero te pedir apenas duas coisas. Primeiro, que você preste muita atenção em cada uma das armadilhas que eu vou te apresentar aqui hoje. E segundo, que você assista esse vídeo até o final, porque cada uma delas será fundamental na sua preparação. A primeira questão que eu trouxe para a gente analisar é uma questão da Banca FGV, que foi aplicada no concurso da Prefeitura do Rio de Janeiro no ano 2023. Diz assim o enunciado, ó. A frase abaixo, em que as duas palavras sublinhadas mostram acento gráfico devido à mesma regra é. E aí nós temos 5 alternativas, cada uma delas com 2 vocábulos sublinhados para a gente poder fazer a classificação. Para ficar menos poluído aqui, eu trouxe para o próximo slide apenas os vocábulos, tá? Para a gente poder fazer a análise. Sempre que você se deparar com a questão que vai exigir de você analisar se 2 vocábulos são acentuados pela mesma regra, o que essa questão está fazendo é te forçando a procurar padrões entre esses 2 vocábulos. E o que o examinador vai fazer? Já que você está tão focado em procurar padrões entre 2 vocábulos, ele vai utilizar termos semelhantes para te induzir ao erro, criando armadilhas. Então vamos analisar cada uma das alternativas para a gente procurar aqui esses padrões. Na alternativa A, nós temos o vocábulo infância e temos também o vocábulo cadáveres. Gente, uma palavra, quando tem mais de uma sílaba, ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Uma palavra é oxítona quando a sílaba tônica é a última sílaba. Paroxítona é quando a sílaba tônica recai na penúltima. E proparoxítona é quando a sílaba tônica ocorre na antepenúltima. A palavra infância, perceba que o peso infância está no fã. Por isso, nós dizemos que ela é paroxítona, porque a última sílaba é cia e o fã, que é a penúltima, é a paroxítona. Já cadáveres, o peso está no dá. Por isso, nós dizemos que é proparoxítona, porque última sílaba, penúltima e antepenúltima. Como está na antepenúltima, é proparoxítona. Como são termos bem distintos, um paroxítono e outro proparoxítono, eu classifiquei essa alternativa aqui como fraca, porque é muito difícil que um aluno que estudou a regra marque essa daqui como resposta. Já na B, nós temos adolescência. A adolescência também é uma paroxítona, porque a sílaba tônica ela recai aqui, paroxítona, e período, que é proparoxítona. Então também achei frágil, porque um aluno que sabe as regras não marcaria essa alternativa aqui. Já a alternativa C, ele traz aqui 2 vocábulos bem interessantes para a gente analisar. Primeiro nós temos aqui o verbo de ligação é, e nós temos também o verbo fazer, mais o pronome oblíquo as, fazer-las, fazê-las. Então essa flexão verbal aqui, cria essa estrutura, e eu sei que isso aqui gera insegurança em muitos candidatos, por isso aqui é uma boa alternativa, tá? Não estou dizendo que é o gabarito da questão, apenas que é uma boa armadilha, porque elas têm aqui a mesma terminação em E, e ela traz aqui uma estrutura que muitos alunos aí podem ficar em dúvida. A D é a mesma coisa, embora não traga aqui a mesma terminação, ele traz a mesma estrutura de verbo mais pronome oblíquo, que pode aí gerar dúvida. Já a alternativa E é muito frágil também, porque aqui a gente tem uma proparoxítona metafísica e aqui nós temos uma paroxítona inacreditável, tá? Lembrando, como eu deixei claro, o meu objetivo aqui não é te ensinar as regras, mas como entender a mente do examinador, como ele criou essa questão aqui. Ele considerou que o aluno que não estudou poderia marcar qualquer uma delas, obviamente, mas aquele
aluno que estudou e que vai procurar padrões vai ficar em dúvida entre essas duas aqui. Então agora eu vou te apresentar bem resumidamente aqui a regra para a gente poder fechar aqui o gabarito dessa questão. No caso, nós temos uma regra para monossílabos tônicos. Os monossílabos tônicos são aquelas palavras formadas por uma única sílaba, tá? E ela tem independência lexical, ou seja, ela tem sentido próprio e fechado por si mesmo. Então, sempre que você tiver um monossílabo tônico e ele terminar em A, E ou O, ou acompanhado de S, as, S ou os, tá? Ou seja, tanto singular quanto plural, ele deve ser acentuado. Então, sempre que tiver essas terminações aqui, o monossílabo tônico é acentuado. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos: fé, pés, pá, chá, pós. Então, todos esses casos aqui receberam acento porque segue aqui essas terminações, seja no singular ou no plural. Já os termos oxítonos, né, as palavras oxítonas, são acentuadas quando terminada em a, as, es, os e em, ens. Então, percebam que até aqui são as mesmas terminações do monossílabo. Então, o que acontece? O examinador ele sabe disso, que são regras muito parecidas, e por isso ele vai tentar te confundir na hora da prova. Apenas a terminação EM e ENs que não é aplicável aqui aos monossílabos tônicos, tá? Então, alguns exemplos de palavras oxítonas que recebem acento: reféns, café, cipó, cajá, ninguém, porque seguem essas terminações aqui da regra. E nós temos também, né, lá o caso especial do verbo mais o pronome oblíquo. O que é que a regra fala? Sempre que você tiver um verbo no infinitivo e ele termina em ar, ou or, quando ele vai flexionar com o pronome oblíquo, o verbo perde esse R. No ar vai ficar só o A, no vai ficar só o E e no or vai ficar só o O. O verbo amar, olha só, termina em ar, mais o pronome oblíquo o, quando flexionado vira amá-lo. Amar é oxítono terminado em A, por isso deve ser acentuado. O verbo dizer, mais o pronome oblíquo a, dizer não tem acento porque é terminado em R, mas dizer lá recebe acento porque aqui é oxítona terminada em E. Detalhe importante, tá, para você não se confundir: o pronome que está aqui flexionado, né, ele não forma uma nova sílaba, tá? Ele não compõe a palavra. Ele é apenas um pronome aí que está associado, que está flexionado ao verbo. A palavra termina em amar, dizer, tá? Por isso, ela recebe acento, tá bom? Então, agora que a gente já viu ali as regras, vamos voltar aqui na questão para a gente bater o gabarito. Na letra C, aqui foi mais uma armadilha, tá, do examinador, porque ele colocou a mesma letra, ó, E e E. E para quem está procurando padrão, gente, essa terminação aqui faz com que você marque. Então, muita gente acaba aqui, ó, marcando como a resposta. Porém, aqui nós temos um monossílabo tônico, perceba que só tem uma sílaba, e aqui, ó, nós temos duas sílabas e a tônica é a última. Então, aqui nós temos uma palavra oxítona. Então, se eu tenho um monossílabo tônico e uma palavra oxítona, não tem como ser o gabarito, porque são regras diferentes. Já na D aqui, ó, nós temos você, duas sílabas, e a tônica recai na última. Então, aqui eu tenho oxítona terminada em E, por isso recebeu acento. Já em pegá-la, lembra que aqui eu não conto com o pronome, tá? Vai ficar só o pegar. E pegar, tenho duas sílabas, a tônica é a última, então também tenho oxítona terminada em A, recebeu acento. Então, se eu tenho dois termos oxítonos, ainda que sua terminação seja diferente, é a mesma regra e por isso é o gabarito. Gabarito da nossa questão, letra D. Então, percebe a lógica da banca, percebe como o examinador ele cria as armadilhas para tentar te derrubar. Por que isso é importante? Porque dificilmente essa questão aqui vai estar na sua prova. Eles vão criar uma outra questão com outros vocábulos, com outras armadilhas, mas certamente essas armadilhas aqui estarão presentes e se vier na sua prova, você já não erra. Não pode confundir monossílabo com oxítono, ainda que tenha a mesma terminação, são regras distintas. E também as palavras oxítonas, quando forem verbos que estão flexionados com pronome oblíquo, eles vão perder o R, né? E aqui, ó, conta a palavra até o final do verbo, e se terminar em A, E ou O, vai receber acento, tá bom? E se você está gostando dessa aula, se ela está sendo importante na sua preparação, já deixa o like e se inscreve no canal para que você não perca as próximas. Questão número 2, concurso 2025 para oficial da Polícia Militar pela banca CESP-Sebrasp. Eu já adianto para vocês que em relação ao FGV, a CESP-Sebrasp é uma banca mais tranquila. Ela costuma cobrar a aplicação direta da norma, tá? Da regra, sem tentar complicar tanto. Mas mesmo assim, ela faz também suas armadilhas e eu trouxe aqui para vocês analisarem. Então vamos lá, ó. São acentuados graficamente
de acordo com a mesma regra de acentuação, ó, mesma construção da outra questão, mesma regra de acentuação, os vocábulos, tá? E aqui ele trouxe 4 assertivas para a gente analisar e julgar quais são com a mesma regra e quais não, tá bom? Então, eu já fiz a separação aqui e eu fiz a mesma classificação daqueles que eu considerei forte e daquele que eu considerei fraco. Quando vem assim, mesma regra, ele está buscando que você faça comparações. E essas comparações é que vão aí permitir, né, a construção de armadilhas. Então, vamos lá. No primeiro par de vocábulos, nós temos carcerária, paroxítona, né, terminada em ditongo crescente, e estratégias, nós também temos paroxítona terminada em ditongo crescente. A terminação é basicamente a mesma, né? A diferença é que aqui tem um S e aqui não, mas a construção é bem idêntica aí, por isso aqui está correto, né? Ambas são paroxítonas e eu achei bem frágil, porque além de ambas serem paroxítonas, elas têm aí a mesma terminação, então nem confunde lá tanto, né? Bem tranquilo. Além e já. Gente, além, a gente pode separar aqui, a sílaba vai ficar o A sozinho e a outra sílaba além. Eu tenho uma oxítona, né, porque o peso está na última aqui, ó, além, tá? Oxítona terminada em EM. Oxítona terminada em EM recebe acento. Então, aqui eu tenho oxítono. Já aqui, ó, nós temos uma única sílaba, monossílabo, tá? Então, se eu tenho oxítono e monossílabo, não é a mesma regra, por isso aqui está incorreto. Por que eu julguei que aqui foi uma boa? Por conta daquilo que eu falei para vocês. Muita gente confunde aí os monossílabos com os oxítonos. Mas perceba como ela foi menos capciosa do que a FGV, porque aqui ela poderia ter colocado terminações idênticas, né? Por exemplo, ela poderia ter colocado assim, ó, até e pé. Terminação em E agudo. Mas ela não fez isso, ela colocou aqui terminações distintas, então ficou um pouco mais fraca. No terceiro par, nós temos aqui, ó, política. Política é proparoxítono, né? Poli, e aqui sobrou 2 sílabas. E jurídico também proparoxítono. A regra das proparoxítonas acaba sendo a mais simples, porque todo mundo sabe que todas são acentuadas, e aí todo mundo decora rapidinho. Então também achei aqui uma alternativa frágil, tá? Embora seja correta, né? Ambas são proparoxítonas, ambos seguem a mesma regra. Já o quarto par de vocábulos aqui eu achei muito legal, porque são estruturas com uma única sílaba, mas também monoletras, né? Que a gente só tem uma letra em cada um. Mas a gente percebe aqui, ó, que os acentos são distintos. Aqui a gente tem um acento agudo e aqui nós temos o acento para trás, assim que quando ele vem para trás, nós falamos que é sinal indicativo de crase. Sinal indicativo de crase não é acento, tá bom? Cuidado para não confundir. O sinal indicativo de crase demonstra a contração do artigo A mais a preposição a. São 2 As casados, colados, que se transformam em um só. Por isso que ele recebe aqui indicativo de crase, mas não é acento, como ocorre aqui para marcar a sílaba tônica, tá? Por conta disso aqui está errado, né? Não é a mesma regra. Então, sobrou para a gente aqui como correto a 1 e a 3 apenas. Nosso gabarito é a letra A, 1 e 3. Eu tenho certeza que você já percebeu que saber a regra é muito importante, porque sem saber isso você não sai do canto. Mas também não saber a malícia e a armadilha da banca, como o examinador pensa, pode fazer com que você perca questões importantes que vai comprometer no seu resultado final. E foi pensando nisso que eu montei um material completinho, com regras, armadilhas de provas e até questões comentadas, tá? Tá no link aí da descrição, é só você clicar e conferir. Questão número 3, essa aqui eu queria que você prestasse toda a atenção que você puder, porque aqui a gente tem uma armadilha mais pesada, tá? E que vez ou outra aparece em prova de concurso e é importante que você conheça, porque pode estar na sua prova. Da banca Quadrix, foi aplicada aqui no ano 2025, diz assim, ó, no texto, são acentuados graficamente pela mesma norma, ó, mesma norma de acentuação gráfica, os vocábulos. Então, perceba que é a mesma construção das anteriores. Ele vai trazer aqui vocábulos, porém agora em cada alternativa nós temos 3, né? Nas outras eram apenas 2. E a questão quer que a gente identifique quais são acentuados aí pela mesma regra, tá bom? Vamos analisar aqui, já fiz a separação e já fiz também a classificação para a gente. A alternativa A, nós temos comércio. Comércio é paroxítono aqui, ó, penúltima, onde está o peso, terminado em ditongo crescente. Famílias, mesma coisa, ó, paroxítona, terminada em ditongo crescente. Vou botar aqui o P de paroxítona. Saudável. Saudável é paroxítona, terminada em L. Perceba que ele quer a mesma regra. Então, aqui eu tenho 3 vocábulos que são
paroxítonos, tá? Então, por isso, aqui seria uma resposta para a nossa questão, né? Estaria aqui correto a alternativa A. Analisando a B, nós temos o vocábulo prática, que é proparoxítono, vou botar aqui PP. Além, nós temos oxítono aqui, ó, só 2 sílabas, e a tônica é a última. Além, então oxítono, e tem é monossílabo, tá? Então temos proparoxítono, oxítono e monossílabo, por isso eu achei aqui frágil, né? Porque são 3 vocábulos aí que não tem nada a ver um com o outro. Letra C. Polêmicos, dúvidas e econômicos. Aqui você já sabe que nós temos 3 proparoxítonos, ó. Sílaba tônica é a terceira de trás para frente, sílaba tônica, terceira de trás para frente, sílaba tônica, terceira de trás para frente, por isso proparoxítono. Aqui responde o enunciado porque ele quer todos com a mesma regra, porém eu achei frágil porque todos são aí proparoxítonos, né? E as proparoxítonas acabam sendo mais fáceis de identificar. Na letra D, eu achei legal, ó, porque a gente tem 3 vocábulos com a mesma terminação. Então, quem vai pela lógica de procurar a terminação poderia marcar essa daqui. Porém, aqui nós temos 2 oxítonas e aqui nós temos um monossílabo, por isso está incorreto, tá? Só fazendo uma observação aqui, eu falei para vocês que o monossílabo só é acentuado quando terminado em A, E e O, e também quando acompanhado de S. No caso aqui, ó, tem, nos 2 casos, está recebendo acento aqui, ó, em 3 situações, e ele termina em EM. Então, monossílabos terminados em EM recebe acento? Não, tá? Isso aqui é um caso especial chamado de acento diferencial, que nós vamos ver na próxima aula, tá? Mas monossílabos tônicos, em regra, são acentuados os terminados em A, E e O, e também os acompanhados de S, As, S e Os, tá? Letra E aqui, ó, A, monossílabo tônico terminado em A recebe acento, comércio, paroxítono terminado em tom crescente e tem é monossílabo. E agora eu pergunto para vocês, qual é a resposta dessa questão? Nós chegamos aqui, ó, a 2 respostas verdadeiras. Na alternativa A, deixa eu despoluir um pouquinho aqui. Na alternativa A, nós temos 3 vocábulos paroxítonos e na alternativa C, nós temos 3 vocábulos proparoxítonos. Então, o que é que a gente faz agora? Então, vou trazer aqui um detalhe, tá? E presta atenção, pelo amor de Deus, no que eu vou te dizer agora, porque isso que eu vou te dizer não é uma regra, mas é uma exceção cometida por algumas bancas, então toma cuidado. Todas as paroxítonas são acentuadas pela regra das paroxítonas. Mas o que acontece? Algumas bancas consideram que cada terminação da paroxítona pode criar uma sub-regra. Então, para estas bancas, tá? Por classificação didática, isso não é gramática normativa, elas consideram aí que cada uma dessas terminações pode gerar uma justificativa distinta da acentuação. Uma é por ser ditongo, outra é por ser X, outra é por ser Z e etc. Então, a palavra órgão seria acentuada porque termina em ditongo nasal. Já a palavra útil seria acentuada por terminar em L e aí geraria 2 justificativas de acentuação, embora fosse uma única regra, tá? E é justamente esse entendimento que foi cobrado aqui nessa banca. Essa banca considerou que essas palavras aqui são acentuadas por justificativa distinta, porque comércio nós temos de tom crescente, famílias nós temos de tom crescente e saudável é terminado em L, tá? Embora os 3 vocábulos sejam paroxítonos. E aí você deve me perguntar, professor, e na minha prova o que é que eu faço? A minha dica é, presta atenção que essa dica vale ouro, tá? Sempre que você tiver nesses casos em que você tem mais do que uma alternativa que responde à questão, você não vai brigar com a banca, você não vai ficar pensando em escrever recurso, nem você vai ficar pensando em procurar a justiça depois para reclamar do concurso. No momento da sua prova, você vai tentar marcar a correta. E a correta, até então, é a que a banca escolheu correta, tá? Vamos ser realistas aqui, pé no chão, que o seu objetivo é ser aprovado. Depois, caso a banca não considere o que você marcou correto, você pode entrar com recurso, pode procurar seus direitos via judicial, mas até o momento da prova, quando você está respondendo, você vai tentar fazer o melhor. Perceba que aqui nós temos as proparoxítonas na letra C e as paroxítonas na letra A. As proparoxítonas, gente, é uma regra absoluta, tá? Todas as proparoxítonas recebem acento na língua portuguesa. Não existe exceção, não existe discussão, não existe nuances. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, quando você está diante de uma regra absoluta e de outra regra que ela é variável, você vai preferir a absoluta. Se eu tenho aqui todas são proparoxítonas, você vai marcar essa daqui como resposta e você vai deixar a alternativa A de lado.
Professor, alternativa A, responde a questão. Responde. Mas é mais seguro você marcar a alternativa C. Espero que tenha ficado claro, tá? Eu não estou dizendo para vocês que vocês vão sair em cada prova dizendo assim, esse aqui é paroxítono terminado em L, aquele em ditongo, regras diferentes. Não. Em regra, é a mesma regra. Mas em casos especiais, quando vocês não conseguirem encontrar a resposta da questão, ou ainda quando a questão apresenta mais de uma resposta, você vai marcar aquela que é mais segura, tá? E a mais segura aqui é a letra C, que foi justamente também o gabarito da banca, porque aqui todos os vocábulos são proparoxítonos e não há discussão para isso aqui. Vamos agora para mais uma questão da banca FGV, concurso 2024. Foi um concurso municipal para o cargo de fiscal de postura e estética urbana. Por que eu estou destacando isso? Porque existe no senso comum dos concursos públicos que concursos de prefeitura são mais simples do que concursos federais, por exemplo, e que concursos de nível médio são mais simples do que concursos de nível superior. Mas na lógica da nossa amiga FGV, isso não é uma máxima absoluta, porque aqui nós temos um concurso de prefeitura e um concurso para nível médio em que vocês vão ver o que ela cobrou. Então vamos lá. Assinale a opção em que há uma afirmativa incorreta, ou seja, ela quer a errada, tá? Incorreta, sobre o emprego dos acentos gráficos. Então, cada uma das alternativas vai fazer uma afirmação sobre o emprego dos acentos e a gente tem que dizer qual está errada, tá bom? Vamos analisar aqui juntos, ó. Alternativa A. Conservam-se nas formas abreviadas os acentos gráficos das palavras originais. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, ó. Palavra página, a abreviação é PAGE com acento. Século é SEC com acento. Módulo é MOD com acento. Então, a forma abreviada preserva o acento, aqui está correto. Ele que é a incorreta, essa aqui não é a resposta. Na palavra porão, ou seja, ele dá uma palavra específica aqui, ó, porão, o tio marca a sílaba tônica. Gente, tio é diacrítico, ele serve para marcar som nasal e não para marcar tonicidade de sílaba. Portanto, dizer que o tio marca a sílaba tônica é um erro conceitual. É uma extrapolação da função do tio, por isso aqui estaria errado. E como ele quer a incorreta, aqui a gente já teria uma alternativa muito forte para responder a questão. Letra C. As palavras cômico e quilômetro têm distintos acentos em Portugal e Brasil. Ele está exigindo que alguém com nível médio, que vai fazer um concurso de uma prefeitura, saiba como escreve um vocábulo lá em Portugal. No Brasil, nós temos o VOLP, da Academia Brasileira de Letras, que é o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. E o VOLP, gente, ele marca aí as palavras oficiais, tá, da nossa língua. E ele marca aqui, ó, quilômetro com circunflexo, tá? Quilômetro. E cômico também com circunflexo. Se aqui no Brasil nós temos o VOLP, em Portugal existe o VOP, que é o Vocabulário Ortográfico do Português. E o legal do VOP é que ele traz tanto a versão do português de Portugal, quanto também ele traz aqui ó, a exceção do português brasileiro. Perceba que no português de Portugal, quilômetro tem agudo. E o vocábulo cômico, a mesma coisa, também tem agudo. E aí muitos alunos ficam em dúvida. A gente teve um acordo ortográfico. E mesmo assim, palavras são escritas distintas nesses dois países, sim. Existe distinção na grafia, tá? O que a gente tentou unificar, e mesmo assim nem foi lá tão perfeito, foram as regras gramaticais. Perceba que nos dois casos aqui há acento gráfico. O que muda é qual acento. No Brasil, o acento é fechado para marcar nossa pronúncia fechada, cômico. E em Portugal, o acento é agudo porque lá eles falam com som aberto, tá bom? Por isso tem essa distinção e a afirmação aqui está correta. Vamos seguir aqui para D. No segmento veio ágil velozmente, a forma sublinhada, que é ágil, deve vir com acento, aqui está correto, né? Paroxítona terminada em L. E na alternativa E, os prefixos seguem a mesma regra dos demais vocábulos ante e anf. Presta atenção, sempre que um prefixo for paroxítono e ele for terminado em I ou R, ele não recebe acento. Por isso que semi não tem acento. Perceba que táxi tem a mesma terminação em I, ó, e recebe acento. Por que aqui não recebe? Porque ele é um prefixo. Isso aqui, gente, é convenção de uso, tá? Convencionou-se no uso que esses prefixos não teriam acento. Então, prefixos paroxítonos terminados em I ou R, eles não recebem acento. Como ele afirmou que os prefixos seguem a mesma regra, né, dos demais vocábulos, está incorreto. E agora, o que a gente faz? Nós temos a alternativa B falando do tio e nós temos a alternativa E falando dos prefixos paroxítonos. E aí vem a mesma questão, né, que eu falei na questão anterior.
Quando nós temos duas respostas, nós temos que buscar aquela que é mais segura. Esses prefixos terminados em I ou em R, mesmo que paroxítonos, eles não recebem acento. Por isso essa regra aqui da E, ela acaba sendo mais segura como a errada. Já na letra B, nós temos uma possibilidade, tá, de deixar ela correta. Porque o que acontece? O tio, ele é sinal diacrítico, como eu já falei, ele serve para marcar o som nasal e não para marcar a sílaba tônica. Mas, sempre que numa palavra não ocorrer acento, a sílaba que recebe o tio, ela vai ser a tônica, que é o caso aqui da que ele trouxe, né, que é porão. Porão não tem acento, então a tônica acaba coincidindo com o tio. A sílaba tônica aqui é porão, porão. O peso está no rão. Esse peso é por conta do tio? Não, é porque a palavra é oxítona. Mas como tem essa coincidência, tá, entre o tio e a sílaba tônica, então acaba deixando aqui como parcialmente verdadeiro aqui para a gente ter boa vontade com a banca, tá? Então, como não tem acento, o tio aí ele coincide com a sílaba tônica e acaba marcando aí a tônica, não pela sua função original, mas aí por mera coincidência fonológica, tá bom? Por isso aqui a banca acabou aceitando como verdadeira e ficou com uma única incorreta aqui, a alternativa E, que é o gabarito. Gente, vou dar uma pausa nessa aula aqui, tá? Mas a sua preparação não pode parar por aqui. Já estou preparando para vocês a segunda aula que nós analisaremos mais casos e mais armadilhas de prova. Se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu sempre tento ajudar vocês. Até a próxima aula!